Paz, irmãos, bom dia. Estamos nós aqui mais uma vez. Hoje vamos finalizar o texto de 1 Coríntios 14. No texto anterior, que a gente leu, Paulo falou sobre a questão do dom de profecia, do dom de línguas, e agora ele vai complementar esse ensinamento dele, falando sobre o culto. E aqui tem umas informações muito interessantes nesse texto, porque a gente tem pouca informação, tanto dentro da Bíblia quanto fora da Bíblia, de como era realmente o culto naqueles tempos, como é que eles celebravam o culto. Talvez alguns não tenham pensado sobre isso, em algum momento, mas o culto como a gente celebra hoje não é o mesmo. A gente chama de liturgia, A liturgia do culto que a gente faz hoje não é exatamente a mesma de há, 500 anos atrás ou de 1000 anos atrás, inclusive levando em conta que há 1000 anos atrás, mais ou menos, basicamente o cristianismo se resumia à Igreja Católica, Então eles têm aquela missa, aquela coisa toda. Mas aqui Paulo dá alguns indícios, uma ideiazinha assim de como mais ou menos era o culto. E aí ele dá algumas instruções a respeito disso, Então ele diz o seguinte, a partir do versículo 26 até o versículo 40. Então ele diz assim: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, um ensinamento, uma revelação, uma língua, uma interpretação. Tudo seja feito para edificação. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve traduzir. Se não houver tradutor, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com discernimento o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Mas os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois ele não é o Deus da desordem, mas da paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou descrevendo é mandamento do Senhor. Se, porém, alguém não reconhecer, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém. Bom, esse é um texto assim que eu tenho certeza que deve ser muito pouco pregado, muito pouco explorado, porque ele tem dois aspectos muito incômodos, Ele tem o primeiro aspecto de ficar falando como se Paulo tivesse querendo controlar a forma como o culto acontece, E por outro lado, essa questão das mulheres aí, As mulheres devem calar a boca, viu, Ana? As mulheres devem calar a boca. Mas vamos ver aqui o que Paulo quer dizer. Esse é um dos aspectos difíceis não da leitura, mas do entendimento do que a Bíblia diz, porque Paulo escreve num contexto para um público específico, numa época específica, e algumas coisas que ele fala aqui, ele não precisa explicar, Então, eu não teria nenhum exemplo assim rápido para dar, mas algumas coisas hoje em dia que a gente falasse, ou por, mandou um vídeo, mandou um áudio, daqui a 100 anos, 200 anos, talvez alguém se questione, ele está falando de quê? Porque é o nosso contexto, é a nossa situação atual, e
e quem está aqui vivendo esse momento lindo, né, entende o que eu estou falando. Mas daqui a 100 anos, 200 anos, um cara lá na Islândia não vai entender o que eu estou falando, né? Então a comparação é mais ou menos essa. Então por isso que a gente tem que voltar lá atrás, tem que tentar entender o que estava acontecendo, tem que tentar entender a cultura, né? E no caso da igreja de Corinto especificamente, a gente tem que analisar o contexto de tudo o que Paulo já falou até aqui, né, para essa igreja. Então ele começa dizendo, vamos começar analisando a questão do culto, né? Como é que era o culto na igreja de Corinto e podemos dizer nas igrejas cristãs como um todo. Então ele diz, quando vocês se reúnem quando? Como igreja, né? Se reúnem como igreja. Quando é que a igreja se reunia? Isso é um ponto importante da gente falar. Não sei se alguém aqui já ouviu dizer que o domingo, o culto do domingo, foi inventado pela Igreja Católica, que não é o dia certo de se fazer o culto, que o dia certo sempre foi o sábado. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu, né? E alguns até chegam a afirmar de forma mais violenta, né? Contundente, de que se a gente aqui, fazendo culto no domingo, a gente está tudo já condenado ao inferno, porque a gente tem a marca da besta, sabia? Fazer culto no domingo é a marca da besta. Tem um povo aí que fala isso aí. Mas isso é uma redonda falsidade, é uma fake news. Isso é fake news. Porque a gente já tem informações históricas muito antigas, né? Para quem não sabe ou não lembra, mas oficialmente a Igreja Católica, na forma como ela tomou, né? E que a gente conhece até hoje, ela começou depois que Constantino, no ano 325 por aí, né? Constantino liberou o culto dos cristãos e ele mesmo, se dizendo cristão, então ele começou a botar a igreja para dentro do poder, né? Qualquer coincidência com o nosso tempo é mera semelhança, né? Começou a botar os pastores lá na corte dele, começou a dar isenção fiscal, começou a permitir que a igreja construísse templos, né? Parou a perseguição, por isso que o povo achou muito bom, né? O povo já vinha de mais de um século de perseguição à igreja. Então foi a partir daí, mas a gente tem documentos anteriores a isso que mostram que a igreja se reunia ao domingo. Por que ao domingo? Porque o domingo é o dia que Jesus ressuscitou. É por isso que eles se reuniam no domingo. Então a igreja, não essa igreja, porque essa igreja aqui já é uma igreja gentia, ou misturada, né, de judeus e gentios, mas aquela igreja lá de Jerusalém, que começou no iníciozinho lá do Pentecostes e tal, era composto de judeus. E aqueles judeus, como o próprio texto ali, se não me engano, de Atos 3 vai mostrar, eles continuavam a frequentar o templo no sábado. Eles continuavam a ir nas sinagogas no sábado. Então, para eles, inclusive, fazia muito sentido isso. Falaram assim, olha, sábado é o dia da sinagoga, a gente vai continuar indo. Agora, domingo, que é o dia que o Senhor ressuscitou, vai ser o nosso dia, né? Então, era o dia específico do culto cristão, onde eles... Na sinagoga não podia se falar de... Não podia, não. Sinagoga era um lugar de ir lá, ouvir a lei, né? Ouvir a explicação da lei, aquela coisa toda. A sinagoga também funcionava como uma espécie de um centro comunitário, né? do povo. Então era natural que aqueles primeiros judeus eles continuassem a frequentar a sinagoga. Mas depois que a igreja se expandiu, né, e principalmente aqui nesse momento onde a gente tem uma igreja já lá no meio dos gregos, né, em Corinto, então alguns, isso até é uma inferência, porque a gente não tem isso documentado, mas certamente que alguns dos judeus convertidos talvez ainda continuassem a frequentar a sinagoga. Mas o domingo era o dia onde os irmãos, né, cristãos se reuniam. E o detalhe interessante disso, e aí a gente vê até alguns resquícios, né, dessa tradição antiga na própria Igreja Católica. Não sei quem já foi católico e que ia para a missa cedinho, né? Bem cedinho a missa. Sabe por que a missa é bem cedinho? Porque naquele tempo o culto cristão acontecia antes do povo ir trabalhar. Porque lá não tinha folga dia de domingo. Essa folga de domingo quem inventou foi a igreja, né? A Igreja Católica. Então, o dia de domingo era dia de batente.
o dia que o judeu tinha para não trabalhar era o sábado. Mas os gregos, eles não tinham dia de folga do trabalho. Isso é uma conquista relativamente recente nossa, né? Então, era dia de trabalhar. Antes de trabalhar, eles se reuniam na igreja. Olha que interessante, né? Para mim ia ser bem difícil isso, né? Tinha que acordar cedo. E isso fazia, inclusive, uma referência também ao próprio fato de Jesus ter ressuscitado cedo, né? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou antes que o sol nascesse. E que quando o sol nasceu, as mulheres foram lá no túmulo, já encontraram o túmulo vazio. Então, as coisas se encaixavam de uma forma que para eles era ao mesmo tempo conveniente e ao mesmo tempo era significativo aquilo que eles estavam fazendo, né? Então a igreja se reunia de manhã cedo, aí o povo ia trabalhar, e quando chegava no final do dia, que o povo voltava do trabalho, eles se reuniam novamente para uma janta. Eles jantavam juntos. E ali era celebrada a ceia, né? E certamente algo mais acontecia ali. Então Paulo está dizendo, quando você se reúne, né, como igreja, aos domingos, cada um de vocês tem um salmo, um ensinamento, uma revelação, uma língua, uma interpretação. Olha que interessante. Isso aqui a gente não tem nos relatos extra-bíblicos, a gente não tem esse detalhe das participações, né? O que os relatos fora da Bíblia dizem é que, inclusive relatados por pagãos, né, por pessoas que não eram cristãs. Então, um historiador, que eu não lembro o nome agora, ele falava, esses cristãos eles se reúnem no domingo para adorar um tal de Jesus. Eu não lembro se ele fala Jesus ou se ele usa Cristo de uma forma errada lá, um termo, né, errado. E aí eles fazem orações, eles recebem o ensino de Jesus e eles cantam louvores a Jesus. Esse era o culto, né, que eles faziam. Aí aqui Paulo está dizendo que neste culto que os coríntios prestavam, também envolvia a participação das pessoas, né? Os crentes participavam, ou seja, não era um culto passivo. E aí eu faço a relação com a missa. A missa é um culto passivo, né? A pessoa vai lá, senta, o mínimo de interação é quando o padre manda fazer alguma coisa. Vamos agora fazer não sei o quê. Aí a pessoa repetia, né? Agora vamos fazer tal coisa. Aí pronto, o povo dali ouvia tal, tchau, ia embora, né? E muitas vezes os nossos cultos evangélicos também são nessa pegada, culto protestante. Você vem, senta, né? Vai ali, canta uma música, ouve o que tem para dizer. Quando muito, aperta a mão do irmão do lado e depois vai embora. É um culto passivo. Você está ali para assistir. Mas o culto da igreja de Corinto não, era um culto participativo. Então ele está dizendo, olha, cada um de vocês pode vir com um salmo, um ensinamento, uma revelação, uma língua, uma interpretação. E é interessante esse aspecto aí da participação, porque a gente já viu, né, anteriormente que esses pontos aqui, eles têm relação, ou pelo menos quase todos, têm relação com os dons espirituais. Porque inclusive o contexto todo é esse aqui, né? O contexto todo do que a gente tem lido nas últimas semanas é em relação a dons espirituais. Então Paulo está dizendo, olha, no culto vocês podem e devem exercer os dons de vocês, aqueles dons que servem para a edificação, né, de cada um. E aí ele cita salmo. O que vocês acham que é salmo aqui? Alguém se arrisca aí? O que é um salmo aqui? Será que eles liam salmos de Davi? Salmo, irmão, literalmente é um canto de louvor, né? Por causa do nome do livro, Salmos, a gente associa os salmos àquelas poesias que para a gente nem funcionam muito como poesia, porque, né, na hora que traduz, perde um pouco o aspecto, mas a gente acha que é aquilo ali, né? E na verdade, o próprio termo salmo, ele significa louvor, né? E o tempo todo ali nos próprios salmos também do Antigo Testamento, a gente vê que muitos deles eram acompanhados de instrumentos musicais, né, e tal. Então, em outras palavras, o que ele está chamando aqui de salmo é um cântico, é um louvor, né? Então, alguns de vocês têm louvores para cantar, né? As pessoas podiam participar com louvores. Um ensinamento, né? Algumas traduções botam palavra de instrução, né? Alguma coisa assim. Mas é literalmente um ensinamento. Alguém ia e se levantava para ensinar alguma coisa.
Outro trazia uma revelação. Revelação aqui, ele inclusive vai deixar claro isso mais para frente, que essa revelação aqui significa profecia, né? Alguém se levantava no meio da igreja para dar uma profecia. E novamente, né? O que é profecia? É só previsão de futuro? Não. Profecia é Deus falando. Então Deus poderia estar usando alguém ali na igreja para trazer ou uma revelação específica, né, de algum fato ou de alguma pessoa, ou até uma revelação baseada na escritura, né? Alguém lia lá uma passagem, dizia assim: olha, Deus está mostrando isso aqui em relação a essa palavra. É uma pregação, né? Envolvia também as pregações. Uma língua e uma interpretação. É interessante até que ele coloque língua aqui, porque anteriormente ele disse que língua não serve para o culto. Língua não deve, ele vai até repetir aqui, né? Aquele que fala em língua e não traduz, não deve nem falar nada. Mas perceba que ele associa a interpretação. Então, no final das contas, essa língua aqui funciona como uma palavra profética também, né? Se ela tiver interpretação, né? E aí ele complementa dizendo: tudo isso deve ser feito para a edificação. Então, esses são alguns dos elementos litúrgicos, né, desse culto cristão primitivo ou primordial, né, que existia. E eu acho interessante que eu não sei bem, eu não tenho essa informação, eu não sei bem como é que as igrejas evangélicas elas fizeram essa mudança em relação à missa. Eu não lembro se eu já li isso, se eu não sei como é que funciona isso. Mas até um determinado momento, a igreja cristã, as igrejas protestantes, elas faziam um culto muito parecido com a missa, né? E só para quem de repente também não lembra bem da história aí, mas quando Lutero, que foi o primeiro a se rebelar, ele se afastou da igreja, buscando uma reforma, quando começaram a surgir as primeiras igrejas luteranas na Alemanha, era igual à igreja católica. A única diferença que tinha é que ele não usava mais os santos, que ele entendia que não era para ter aquilo ali, né? Que aquilo feria o mandamento. A pregação talvez fosse diferente, né? Ele não estava ali mais como um padre, embora me parece que naquele momento eles ainda eram chamados de padres, né? Mas o culto era basicamente uma missa. Em algum momento, que eu não sei dizer quando foi, o culto mudou. Então, a forma como a palavra era apresentada, como as participações eram feitas, a própria introdução de música, né? Inclusive, muitas igrejas protestantes, e quando eu falo protestante, pense naquelas igrejas mais antigas, né? Luterana, Batista. Batista já é até um pouco mais tardia, mas Batista, Presbiteriana, essas mais antigas, elas tiveram uma resistência muito grande a introduzir música no culto. Porque na igreja católica não tinha, né? Tinha a questão do culto, do canto, né? Gregoriano, aquela coisa, mas instrumento musical, por exemplo, não tinha. Então, muitas das igrejas protestantes, até hoje, né? Tem algumas que resistem à introdução de música e de instrumentos musicais. Mas isso em algum momento aconteceu. E o interessante é que hoje, né, depois desse tempo todo, inclusive dia 31 agora de outubro, fez 500 e quantos anos? Esqueci agora. 500 e poucos anos da Reforma Protestante, né, que aconteceu. Então, de 500 anos para cá, olha o culto nosso como é hoje, né? É mais parecido com isso aqui. A gente se reúne para quê? Para oração, louvor, pregação, né? Que, como já falamos aqui, funciona como uma palavra profética, mas a gente também tem profeta, glória a Deus, né? A gente tem ensino, a gente tem isso tudo. Então, eu acho interessante como houve esse resgate, né, da forma como o culto era prestado. A única ressalva que eu faço, que eu acho que ainda pode melhorar, é que, pelo que Paulo demonstra aqui, havia fugiu a palavra aqui, uma participação maior da congregação, né? As pessoas exerciam os dons de forma mais enfática, né?
E talvez a gente deva buscar estimular isso, né? Que as pessoas... e aí a gente está falando aqui, obviamente, não de meros dons pessoais. Não é meramente o cara vir aqui e falar uma poesia, que também não se descarta, mas o contexto aqui não é esse, de falar uma poesia, de cantar uma música bonita no violão. Não, é de dons espirituais, né? De dons que sirvam para a edificação da igreja. Quantos profetas não pode ter por aí que está segurando o dom, né? Quantos mestres, quantos pastores, né? Pregadores. Então, a igreja tem a obrigação de estimular isso aí, né? Para que os dons sejam postos em prática. De certa forma, a Assembleia até faz isso, porque a Assembleia sempre dá oportunidade aos indivíduos. Venha fulano. Acontece muito isso lá, né? Júlio, é a forma das igrejas. A igreja no Rio, tem uma igreja presbiteriana, se chegando no seu cidade. É igual a igreja católica. É igualzinha, porque nós, no caso, né, os batistas, eles não se colocam no plano protestante. Protestantes são congregacional, presbiteriana, episcopal, anglicana, que vieram do grupo Diretamente da reforma. Lutero, Calvino. E os outros também, né? A igreja diz, a igreja histórica, a igreja batista, que já muito tempo depois, não como protesto, mas como uma nova forma, um novo formato, porque essas igrejas existiam ainda a hóstia, eles tiraram a hóstia. A igreja anglicana mesmo, ela é bem nesse formato. Colocam aquelas coisas, aquelas barcas. Então, a Batista, ela veio com uma outra forma de ser, que não era agora. Na forma de batismo, não. É a única igreja, fora essas, que batizava por imersão. As outras ainda batizavam por aspersão, né? A igreja batista, na verdade, ela é fruto de um grupo que saiu dentro da igreja anglicana. Então, já é como se fosse uma segunda fase, né? Já é a fase onde começa a haver algumas rupturas, talvez até por causa disso, de não querer mais seguir aquela tradição, né? A própria questão do batismo, que ainda batizava criança, etc. Esse tipo de coisa, né? Então, a gente sabe que uma vai saindo da outra. A igreja Assembleia de Deus sai da igreja batista. Então, vai fazendo uma cadeia, né? Até chegar onde a gente está. No versículo 27, Paulo fala sobre... Agora, novamente, ele fala sobre a língua. Se, porém, alguém falar em língua, e aí ele está falando da língua espiritual, né? Devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve traduzir. Se não houver tradutor, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Bom, a gente começa agora a ver aqui Paulo tentando dar uma instrução de ordem para a igreja. E eu já vou até adiantar uma coisa que eu anotei aqui mais para frente, mas já cabe a gente falar disso aqui, é que pelas coisas que Paulo fala, porque assim, eu não sei se essa impressão é só minha, mas a priori a gente fica achando estranho, eu acho estranho, Paulo dizer assim, olha, vocês têm língua para falar? Então no máximo 3, viu? 2, 3, depois ele vai falar a mesma coisa, se for profeta, 2 ou 3 no máximo. Pô, Paulo está limitando? E se tiver 10 profetas na igreja? Os 10 não vai falar? Mas a gente percebe que alguma coisa não estava dando certo ali na igreja em Corinto, né? Algumas Bíblias, inclusive, ressaltam isso, né, no títulozinho, como que dizendo assim, a desordem no culto, né? Aparentemente, os irmãos não estavam sabendo lidar com a situação, não estavam sabendo organizar, né, as coisas corretamente, e o culto estava se tornando uma bagunça. Não estava se tornando um culto de edificação. As pessoas não estavam sendo edificadas. Na verdade, as pessoas estavam imersas num caos que chamavam de culto, né? Então, eu entendo que, nesse sentido, Paulo não está sendo dogmático de dizer, olha, em todas as igrejas só deve 2 ou 3 pessoas profetizar e falar em língua. Não é isso que ele está falando. Ele está tentando colocar uma ordem na situação. Irmãos, não pode todo mundo profetizar ao mesmo tempo. Quem vai entender o que está falando? Não pode todo mundo falar em língua também. Até se não tiver tradutor. Porque se não tiver tradutor é que não deve falar mesmo. Porque senão é bagunça, é desordem, né? E é isso que ele está falando aqui. Se torna uma desordem. Ele já tinha falado, inclusive,
sobre o dom de línguas anteriormente exatamente a mesma coisa de dizer, irmãos, se todo mundo estiver falando língua no culto e chegar um descrente, ele vai ser edificado? Não, não vai. Cada irmão que está falando língua está sendo edificado. Mas o que entra, ou aquele que não tem o dom, mas que está ali presente, ele não está entendendo nada, ele não está sendo edificado em absolutamente nada. Né? Então, por isso Paulo diz, alguém ou você mesmo tem o dom de traduzir aquilo que você está falando, que por sinal nem você entende? Se não tem, então é melhor que você não fale na igreja, porque você não vai edificar ninguém, né? E isso é uma coisa que infelizmente a gente tem vivido já há muito tempo o inverso, né? As pessoas, eu já participei de cultos assim, e eu sinceramente fiquei muito incomodado, porque eu não posso dizer amém, eu não posso nem dizer amém nem declarar a Deus, não sei o que é aquilo. Ainda mais depois da experiência que eu tive de ver lá a mulher que dizia que falava em língua e depois estava endemoniada, eu vou falar amém? Eu não, nem me arrisco a falar. Quando é uma pessoa que a gente conhece, né? Uma pessoa que a gente já tem costume, a gente sabe que de fato é usada por Deus, a gente até dá uma canjazinha, dá um desconto, né? Até porque muitas vezes, como já aconteceu aqui, se não me engano na vigília passada, ou foi anteriormente, onde a irmã falava em língua e depois ela mesmo fala, né? Meio que traduziu o que ela estava falando. É exatamente o que Paulo está falando aqui. Se for desse jeito, funciona. A igreja é edificada. Agora, se for uma língua que só você fala, que ninguém está traduzindo nada, então ele usa um termo até forte, né? Mas perceba que o que ele está dizendo basicamente não é do tipo cala a boca, não é nesse sentido. Ele está dizendo assim, fique em silêncio, só entre você e Deus, né? Fale só você com Deus ali quietinho. Você não precisa se exaltar, você não precisa falar alto para ninguém ouvir, porque ninguém está entendendo nada do que você está falando, né? Então, novamente, o que ele está fazendo aqui? Ele está tentando colocar ordem para o culto não se tornar um lugar desordenado, né? Aí ele fala novamente sobre os profetas, 29, tratando os profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com discernimento o que foi dito. Isso é um outro ponto importante. Eu acho que nós já passamos dessa fase, nós, a Igreja Vida Nova, a gente já passou dessa fase, e eu acho que nós já amadurecemos nesse sentido, de saber que nem todo que diz profeta é profeta, e que nem toda profecia é profecia, né? Acho que a gente já chegou nesse nível. E Paulo está dizendo aqui uma coisa que, inclusive, eu tenho para mim, que ele está, inclusive, talvez ele tivesse em mente, assim, no que ele estava falando isso aqui, dizendo assim, lembra que a gente leu lá em Deuteronômio, eu tenho até a passagem aqui, Deuteronômio 18, ele não tinha, né, o 18, mas lembra lá em Deuteronômio, quando Moisés fala do profeta, que quando o profeta falar, vocês devem julgar aquilo que está sendo dito, porque se o profeta profetizar e acontecer, foi Deus que falou, mas se ele profetizar e não acontecer, é falso profeta. Moisés falou isso lá em Deuteronômio 18, né? E Paulo está repetindo exatamente a mesma coisa aqui. Ele está dizendo, olha, quando os profetas falarem, que de preferência não seja 10 falando, e até depois ele fala aqui no 30, e que, por favor, fale cada um da sua vez, né? Vocês que estão ouvindo o profeta, julguem com discernimento. Algumas traduções botam, que é uma palavra difícil, discernam, né? Ajam com discernimento. Tentem, a palavra façam distinção entre aquilo que o homem está falando e o que é verdade. Façam comparação, né, com aquilo que está sendo dito e aquilo que vocês sabem que é verdade. Porque a gente não pode aceitar de bom grado qualquer coisa. Por que não pode, irmãos? Por que não pode? A resposta é simples. Porque o ser humano, né? O ser humano é passível de erro. E eu vou dizer a vocês uma experiência minha. Vocês podem não concordar. Mas eu já cheguei à conclusão que algumas pessoas, Deus age diferente com cada pessoa. Existem profetas que têm uma visão muito clara daquilo que Deus está falando. É como se a pessoa estivesse tendo uma visão daquilo que Deus está
mostrando a ela, né? Como o exemplo que meu pai sempre dá do carro amarelo, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não sabe o que é aquilo. Deus só mostra para ela. Pastor, eu estou vendo o senhor com a pasta. Pastor não, que não era pastor ainda. Estou vendo o senhor com a pasta, o senhor entrando num carro amarelo. Então o senhor tem carro? O cara não sabia o que era. Ele só viu um carro amarelo. Ele não viu nem um ônibus. Porque se ele tivesse visto um ônibus, ele teria dito especificamente, eu vi o senhor entrando num ônibus. Não, ele viu entrando num carro. Olha como uma coisa um pouco subjetiva. Ele está entregando a palavra para que quem está ouvindo interprete, né? Então, carro amarelo, uma pasta, o irmão é empresário, não sei o quê. Não, eu estou fazendo seminário. Aí ele, eu acho que eu estou entendendo o que Deus está falando aqui agora. O cara tinha que ter um feedback para poder ele entender a mensagem que ele estava dando, né? Já eu acho que tem gente que é um pouco mais pior, mais complicado que isso. Deus dá uma visão muito, vou dizer assim, turva daquilo, e às vezes a pessoa interpreta, ela mesma interpreta aquilo que ela está falando, né? Então, por exemplo, uma vez eu ouvi uma pessoa dar uma palavra para outra, que dado o conhecimento que eu tinha da outra pessoa, e também do que eu entendo da Bíblia, eu achei que a palavra foi um pouco infeliz. Porque a pessoa estava tendo um problema lá no trabalho dela, a coisa não estava andando e tal. E aí alguém foi olhar para essa pessoa e disse, olha, isso aí foi porque puseram uma mandinga na porta do seu trabalho, fizeram um trabalho para você, para dar errado, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei pensando assim, será que isso é de fato o que está acontecendo? Ou será que a pessoa, baseada na bagagem dela, porque a pessoa tinha vindo desse mundo, né, interpreta como se fosse isso? Porque, honestamente, novamente, vocês podem não concordar, é a minha opinião. Para mim, macumba não pega um crente. Talvez, se Deus permitir por causa de um pecado, ou a pessoa vendo no erro e Deus quer dar um castigo, eu acho até que Deus abre a porta para Satanás agir na vida da pessoa. Mas se a pessoa for crente, tem negócio de macumba não. A Bíblia diz que contra Israel não existe encantamento, não funciona. E quem é o Israel de Deus hoje? É a gente, né? Então eu particularmente não acredito nisso. Mas eu acho que muitas vezes a pessoa interpreta aquilo que ela está vendo, aquilo que Deus está dando a ela, e muitas vezes aquilo que ela está dizendo não é exatamente aquilo, né? E é por isso que é muito importante que a gente faça esse julgamento e esse discernimento. Às vezes a pessoa pode falar uma coisa que não é bem aquilo, mas quando você recebe, você pensa assim, talvez não seja isso, mas é bem provável que seja tal coisa. Deus dá uma iluminação, né? Porque no final das contas a palavra profética é para quem? É para o profeta ou para quem está recebendo? É para quem está recebendo. Então quem é que tem que discernir o que está sendo dito? Quem está recebendo, né? Então a gente tem que pegar a profecia, analisar ela, obviamente orar também, porque Senhor, e aí? É isso mesmo, né? Que estão falando? Quer ver uma coisa? Eu tenho certeza, se eu estiver errado, Deus vai ter que me corrigir. Eu tenho certeza que quando os outros ficam dizendo que eu vou ser pastor, está dizendo isso aqui, ó. Ela está dizendo que eu estou num púlpito, que eu estou segurando um microfone e que eu estou falando da Bíblia. Porque para todo mundo, qualquer pessoa que está aqui na frente, né, irmão Beto? Pastor Beto, né, pastor Beto? Qualquer um que está aqui na frente com o microfone falando diante da igreja é pastor. Então, na minha concepção, no meu entendimento, no meu discernimento, eu penso, o que a pessoa está vendo não é que eu vou ser pastor igual meu pai é. A pessoa está vendo que eu vou estar como um líder na igreja. Amém, eu já estou. Sabe? Essa é a minha. Se for diferente, aí Deus vai falar assim, não, você está errado. Eu estou dizendo que você vai fazer mesmo o que você está dizendo que não quer. Ah, então tá bom, então tá certo. Mas tem que ser mais objetivo. Duas coisas é que, primeiro da sua mãe que tinha problema nos pés, e uma irmã chegou e disse que foi que ela pisou numa macumba. Por isso que o pé dela era assim. E a outra, ela não aceitava isso. E a outra é que eu sempre pensei em ser um missionário. Não pensei em ser pastor. Eu queria ser missionário, eu queria sair pelo mundo, né? E não foi assim que Deus quis. Eu nunca pedi para ser pastor. Nunca pedi. É como você. Nunca pedi. E aí, de repente, fui ser pastor. Nem fui ser missionário de sair pelo mundo, que queria ser missionário pregando o evangelho, como fazia os missionários que iam à nossa igreja e pregavam, trabalhavam. Eu ficava maravilhado
com aquilo, me Você foi atraído por isso, né? Na área dos trabalhos de missões, me emocionava. Portanto, eu sou esse missionário. Sou missionário, mas não sou aquilo que eu pensava assim. Pois é, então temos que discernir isso, né? Julgar aquilo que está sendo dito, não aceitar de pronto. É claro que em determinadas situações, uma palavra profética, ela pode vir já endereçada a algo que você já está pedindo a Deus, né? Você já está ali, Senhor, por favor, fala comigo sobre aquilo e tal, e de repente alguém vai e faz aquela revelação que só você está ali orando, né? E fala assim, olha, isso aí que você está me pedindo agora, eu vou resolver, então deixa isso para lá, esquece isso, não sei o quê. Ainda tem nem muito o que pensar, né? Deus já está ali te dando a resposta. Mas quando é algo mais profundo, mais complexo, a gente tem que sempre ter esse discernimento, né? Espera aí que o negócio fechou aqui sozinho. Deixa eu abrir de novo. Rapaz, o negócio fechou aqui. Júlio, eu fui um dia lá no Pastor Manuel e eu acho interessante aquilo que ele chamou várias pessoas, mulheres mesmo, lá na frente. Ia ser umas 4 pessoas. E disse assim, agora nós vamos ouvir as revelações que as irmãs tiveram para a igreja. Cada uma das irmãs falaram do Pastor Manuel. Uma igreja séria, uma igreja bagunçada, uma igreja muito ordeira, né? Aqui eu estava até lembrando esse campo de política, que eles não falam nada de política. Isso é muito ordenado. E aí, cada pessoa falava. Aí quando ia acabar, aí ia para outra. Eu achei muito interessante. Não sei se continua assim, mas eu achei interessante. Ele chamava fulano, são os profetas da igreja, né? Um dia até eu falei com Profetizas. eu queria que você fosse assim, que você tivesse uma revelação e passasse para nós essa revelação, porque aqui a igreja aceita isso, tem essa coisa. Então lá eles faziam assim, mais ou menos igual a igreja primitiva. Muito parecido. Diga. Essa questão da profecia a gente cria um padrão, né? Que a gente tem as referências, que a gente ouve, né? A gente cria um padrão, mas Deus usa de forma diferente para Faz do jeito que ele quer. cada pessoa. Agora tem as ferramentas de quem vai ouvir, que é discernimento, né? Muita gente, uma pessoa já famosa nessas questões, ela aceita de bom grado sem consultar. Então, Deus dá a ferramenta para quem fala e a ferramenta para quem ouve, né? Sim. Tem que ter discernimento para ouvir, não só para o seu sentimento, o seu pensamento. É só ver a revelação de João. João viu coisas para esse tempo. Ele não podia entender. Ele mesmo não entendia. Muita coisa ele não entendeu. Daniel, né? Daniel pediu explicação e o anjo falou assim, não tem que entender não, você só está aqui como veículo. Não é para o seu tempo, esquece. Sela o livro. Não é para você. Aí, quando chega aqui no versículo 32, Paulo fala uma coisa muito, muito importante e que eu acho, né, que é um embasamento para isso que eu estou falando da questão da subjetividade do profeta. Porque no 32 ele fala, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Até a maioria das Bíblias traduz assim, o espírito dos profetas, mas na verdade o texto original fala, os espíritos dos profetas. Entendo eu, né, que o que Paulo está dizendo a cada um é dada uma porção, e cada uma dessas porções que é dada a cada um desses profetas, está sujeito à vontade do próprio profeta. Então o profeta, ele pode receber uma palavra, por exemplo, e não entregar. Ele pode reter aquilo. Se vai ter consequência para ele, é outra história. Mas ele tem o poder, né, a vontade de dizer, não, eu não vou falar isso. E não fala. Então por que Paulo está falando isso? Porque provavelmente os profetas estavam tudo falando ao mesmo tempo. Ah não, mas Deus mandou falar, eu estou falando. Calma, não é assim. Deus não te toma contra a tua própria vontade, não. Deus te entrega o que você tem que fazer.
Agora você tem que saber como você vai entregar isso, né? O profeta administra o dom que Deus deu e a mensagem que Deus deu. Então é por isso que eu acho que eventualmente alguns talvez tentam interpretar e entregam do jeito que querem, né? Não entregam do jeito que receberam, ficam tentando talvez às vezes dar uma floreada. Eu já passei por experiência que eu tenho certeza que Deus falou com a pessoa, mas a pessoa deu uma floreada na mensagem, que depois eu fiquei, você entende muito bem esse negócio não? Será que vai ser assim mesmo? E eu fiquei na dúvida, honestamente. Aí eu falei, Senhor, se for isso mesmo, depois o Senhor me confirma, né? me esclarece isso aí, porque eu achei um pouco estranho, né? O centro da mensagem eu entendi, mas o floreio me pareceu esquisito, sabe? Então ele diz, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Eu entendo assim, quando o profeta lança a palavra, que é de Deus, Deus testifica Sim. a gente Exato. naquela hora, e é dele, você recebe algo como uma testificação. Mas se você quiser colocar diante de Deus, você coloca e espera. Aí Deus vai, usa outro profeta que não estava no dia, que não lhe conhece, e fala a mesma coisa. Então aquela palavra é verdade. Agora vai se cumprir? Vai. Se você crê. Se você recebe e crê, com certeza aquela palavra vai ser cumprida. Quando... De um profeta, de a gente achar que realmente testificou com a gente ou não. Aí o problema vai ficar com quem falou e Deus. Porque comigo já aconteceu várias coisas de profeta dizer e falar aqui, e eu chegar em casa e já está cumprido aqui, que foi falado. Então, maior prova do que essa, né? quando eu chego em casa, eu digo, Deus, eu não acredito que realmente tu fez, porque não é o profeta que faz. E aí o que é que acontece? A Bíblia diz assim, crê nos profetas e prosperará. Aí no meu entendimento, eu digo, eu sempre estou recebendo e tenho como provar do que o profeta falou. Muitas bênçãos, muitas e muitas. E muitas vezes, Deus realmente fala comigo mesmo. Comigo mesmo. Vai acontecer isso com você. E eu creio e eu ouço a voz de Deus. E aí eu falo em casa com pessoas e muita gente duvida porque não tem aquela fé. Um dia o médico falou para mim que eu tive um problema muito sério, eu ressuscitei e eu tive uma dor forte, muito forte, na barriga do nada, porque foram muitos problemas juntos. E aí eu fui para o médico fazer exame e orei, e quando eu estou lá, eu senti Deus passar a mão na minha barriga e senti no meu pensamento, era a médica que estava fazendo o exame. E na verdade, não foi a médica, foi Deus que fez, porque quando ela chegou na minha oração, ela respondia, fígado bom, intestino bom, estômago bom, tudo bom, você não tem nada, vá para o hospital e volta. Quando eu fui no caminho, Deus falou comigo assim, arruma as duas coisas e tu vai para casa hoje. Não foi o médico que disse. E quando eu falei lá com as enfermeiras, que elas queriam botar coisa que não tinha veia, queria colocar no pescoço, eu digo não. E meu pescoço
Amém. Ele é com a gente. Glória a Deus. Então, E tem essas situações onde Deus fala diretamente com a gente, né? E a gente tem que estar atento para ouvir a voz de Deus, né? Bom, seguindo agora aqui para o capítulo, o versículo 33 e 34, aí vamos mudar um pouco agora de assunto, dentro ainda do contexto, mas ele continua falando sobre ordem no culto, certo? O assunto não mudou. Ele continua falando que o culto precisa ter uma ordem. Então, baseado nisso, ele vem e fala: como em todas as congregações dos santos, as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas. Se a passagem parasse aí, a gente ia ter que dar um jeito aqui de entender isso, né? Porque não só pelo fato de que a gente vive numa época onde a realidade da sociedade mudou, o papel da mulher na sociedade mudou, né? A voz que a mulher não tinha, ela tem, mas também pelas coisas que a própria Bíblia diz. A gente leu há pouco tempo, deixa eu ver se eu peguei a passagem aqui, se eu anotei. A gente leu há pouco tempo duas passagens, deixa eu ver qual foi aqui. Eu não anotei. Pois é, mas a gente tem alguns exemplos. Então, vou dar alguns, né, que a gente conhece. A Bíblia cita profetisas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu já falei isso aqui. Para a gente que vive talvez uma realidade um pouquinho diferente, a gente esquece a hierarquia, né? Ou seja, em que ponto da hierarquia o profeta está. Quando Paulo vai falando sobre os dons que servem para a edificação da igreja, ele bota primeiro apóstolos, em segundo lugar o quê? Profeta. Lá embaixo, ele bota pastores e mestres. Olha que interessante. Hoje, o papel principal da igreja é o pastor, né? Mas na hierarquia que Paulo bota ali, um evangelista, na hierarquia, não quer dizer que ele é melhor nem pior, mas na hierarquia que ele cria ali, o profeta vem antes, o evangelista vem antes do pastor, né? Então, como é que uma mulher que tem o dom de profecia, ela vai se calar na igreja? Não tem como. Então, a gente já vê que tem alguma coisa aí, né, que precisa ser compreendida. Seria igual a hierarquia de Israel, rei, profetas e sacerdotes. Pois é, exato. Uma hierarquia. Então, a gente tem alguns exemplos de mulheres atuando, recebendo dons. Quando Paulo fala sobre os dons, no capítulo 14, no capítulo 12, ele não tira as mulheres dali, ele não fala do tipo, não, esses dons só servem para os homens. Não, para todo mundo. Deus dá o dom, ele fala, Deus concede o dom que ele quer, da forma que ele quer, o dom que ele quer, né? Agora, quando ele complementa o versículo 14, ele diz assim, vou ler de novo o 34, ele diz: as mulheres fiquem em silêncio na igreja, vírgula, pois não lhes é permitido falar. Olha a construção da frase que ele faz aqui. Existe uma passagem de Paulo lá em Timóteo, onde ele diz assim: eu não permito que as mulheres falem na igreja, né? E aí, quando chegar lá a gente vai analisar isso aí. Mas aqui ele não fala que parte dele. Ele bota como se fosse terceiros, né? Não lhes é permitido falar. Aí eu fui, por curiosidade, porque assim, tem umas coisas que a gente tem na mente assim, por alto, mas eu não tinha essa informação. Eu fui procurar saber como é que era, como é que a sociedade grega lidava com as mulheres, porque a gente já tem uma noção mais ou menos de como é que a sociedade judaica lidava com as mulheres, né? Em parte, a lei traz aquela questão da submissão, mas a sociedade judaica, principalmente nos tempos de Jesus, botou a mulher como se fosse uma propriedade, né? A mulher era quase como se fosse uma propriedade do marido. Aí eu fui pesquisar como é que era o papel da mulher na Grécia, e eu fiquei espantado porque eu achava que os gregos, eles eram um pouco mais progressistas nesse sentido, né? Porque a gente sabe que a cultura grega, ela era muito mais devassa, ela era muito menos moralista, né?
Os próprios cultos pagãos envolviam sacerdotisas, envolvia prostituição, pederastia era uma coisa aceita pela sociedade normalmente, assim como a homossexualidade era praticada amplamente. Mas eu fiquei espantado de ver que o modo como a sociedade grega tratava as mulheres não era muito diferente da sociedade judaica, não. Então, só para dar alguns exemplos aqui, que eu anotei aqui. E aí, detalhe, viu? Eu vou até reforçar isso daqui a pouco, mas isso era principalmente relacionado às mulheres casadas, certo? Então, o texto que eu li lá, de um site que falava de história, dizia assim: as mulheres casadas não podiam participar de assembleias públicas. Já é um ponto interessante, porque o que é a igreja? O que significa igreja, dona Lídia? Assembleia. A igreja era uma assembleia pública, né? E no mundo grego, as mulheres não podiam participar de assembleias públicas. No caso dos gregos, fora da igreja, a assembleia pública era aquele momento onde o povo ia para as praças, para discutir política, para definir se tal coisa ia ser feita e tal. Então, a democracia grega era uma democracia sem vergonha, Era só homem, livre e da classe alta, que podia votar, que podia participar das coisas públicas, se o cara não tivesse uma determinada idade, ele não podia votar. Se fosse mulher, não podia votar. Se fosse escravo, não podia votar. Se fosse pobre, não podia votar. Então, era uma semi-democracia, E as mulheres não podiam, Não estava aí. Então, a mulher não podia participar de coisa pública. As mulheres podiam participar de rituais religiosos, elas podiam participar, mas de algumas coisas elas não podiam. Então, por exemplo, tinha lá o culto de, de Dionísio, qualquer deus desse aí, culto da fertilidade. Os homens podiam ir para esses cultos e ter relações sexuais com as sacerdotisas. As mulheres não podiam ir ter relações sexuais com os sacerdotes, não podiam. E os homens que estavam lá, ó que viagem, viu? Os homens que estavam lá servindo, eles podiam fazer sexo com outros homens, mas as mulheres não podiam participar. Então elas podiam participar de rituais religiosos até um certo ponto. Outras coisas elas não podiam fazer, Outra coisa que as mulheres não podiam fazer, principalmente as mulheres casadas, elas não podiam receber herança. Se tipo assim, o pai morreu, se ela tivesse irmão, a herança com o irmão, não interessa se ela era mais velha, não recebia herança não. Aí se ela fosse casada, a herança com o marido. Então assim, ela nunca recebia herança. Se ela não tivesse marido, o pai morresse, não tivesse irmão, eles iam achar um parente da mulher para receber a herança. Ela não podia receber. Então eu fiquei espantado com isso. Eu achei que a mulher da sociedade grega tinha um papel diferente, mas não tinha não. Pois também. Então percebe, irmãos, que quando Paulo fala, isso eu confesso, para mim eu consigo entender, mas eu confesso que é uma coisa muito difícil de explicar, principalmente para a sociedade moderna, mas no contexto da igreja de Corinto, e pelo que Paulo fala, não apenas da igreja de Corinto, mas das igrejas, principalmente as igrejas do mundo gentil, as igrejas entre os gregos, Paulo estava tendo um cuidado de que a igreja não causasse escândalo à sociedade, porque a própria sociedade estranharia se as mulheres casadas elas se manifestassem no culto público. Porque percebe por que a mulher é casada? Porque de início ele fala, as mulheres ficam assim, todas as mulheres. Mas quando chega depois no 35, ele fala assim, se essas mulheres quiserem aprender, pergunte a quem? Aos seus maridos. Então ela não está falando de qualquer mulher, ou ele não está falando de qualquer mulher, ele está falando especificamente das mulheres casadas. Aí ele ainda complementa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então isso aqui que Paulo está falando não tem a ver com uma doutrina religiosa, uma doutrina espiritual cristã. Tem a ver com a ordem que o culto deve ter. Da mesma forma que ali em cima, Paulo falou, se tiver profeta, que fale 2 ou 3.
Isso quer dizer que espiritualmente só pode existir 2 ou 3 profetas? Não. O que ele está dizendo é, irmãos, ordem. Ele quer dizer, quando ele diz, por exemplo, se a profecia vier alguém que estiver sentado, a gente não leu isso aqui, não entrou no detalhe, né? Mas no versículo 30 ele fala, se vier uma revelação a alguém que está sentado, o primeiro que está falando se cale. Aí eu pergunto, será que Deus não pode dar profecia para os 5 ao mesmo tempo? Isso aqui não é uma lei, isso aqui é uma orientação. Então ele está dizendo ali, em relação às mulheres casadas, não lhes é permitido falar. Então, não falem. Fiquem em silêncio. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunte aos seus maridos, porque é vergonhoso para a sociedade que as mulheres falem no culto. Então, para a gente não causar um escândalo, para a gente não pôr dificuldades, impedimentos, né, para a pregação do Evangelho, vamos agir dessa forma. E aí eu abro um parênteses aqui para uma coisa que eu já falei anteriormente. E assim, para mim é uma convicção. Eu tenho essa convicção baseada principalmente nas coisas que Paulo fala, mas também baseada em algumas coisas que Jesus não fala. A igreja, o papel da igreja na sociedade não é revolucionário. Tem muita gente que acha isso. Tem muita igreja evangélica, protestante, que acha que o papel principal da igreja é impactar a sociedade, é tirar o pobre da rua, é dar voz ao excluído, né? Valorizar as minorias e tal. Irmãos, isso é muito bom e eu acho que a igreja deve se envolver com isso, sim. Eu acho que a igreja deve se envolver. Mas a missão da igreja não é essa. Então, quando a igreja levanta uma bandeira social, ela não está levantando a bandeira do evangelho, ela está levantando a bandeira de uma ideologia, né? Então vamos supor, eu sou totalmente a favor que as mulheres tenham direitos, principalmente pensando na minha mulher. Eu apoio 100% da minha mulher trabalhar e ganhar dinheiro. Ela não quer, né? Antes ela queria. Casei com ela me dizendo, não nasci para ser dona de casa. Glória a Deus, não quero casar com dona de casa. Eu quero que você trabalhe e que nós dois ficamos ricos juntos. Agora a cabeça dela é outra. Tu tem que ficar rico, eu não quero mais trabalhar não. Poxa, isso é traição, né? Então eu sou totalmente a favor disso. Mulher, a gente tem experiências, né? Quem é que tem mais dom de profecia? Quantos profetas eu conheço? Não lembro. 2. Agora profetiza, eu conheço assim. Eu peguei aqui a Ilha, fala da profeta, quando Jesus foi apresentado a Deus, e ela profetizou. Ana, né? Então, eu sou totalmente a favor. Agora, quando a igreja levanta a bandeira do feminismo, aí eu já sou contra. Por quê? Porque existe uma ideia errada de que feminismo é ser a favor das mulheres. Não é só isso. Vai ler, vai estudar o que é o feminismo. O feminismo é uma ideologia criada, por sinal não tem muito tempo, né? Uma ideologia criada, ela tem objetivos. Então, alguns dos objetivos, por exemplo, que foram postos no passado, já foram alcançados, né? O principal objetivo, por exemplo, do feminismo lá quando surgiu, era a mulher poder votar. Hoje a mulher vota. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é a mulher poder fazer tal coisa. Conseguiu. Então foi conseguindo. Hoje a mulher tem voz. A gente já teve presidente. Não foi boa, mas teve presidente mulher do Brasil, né? Estados Unidos. Não, Estados Unidos já teve mulher? Não. Ela não ganhou, não. Ela foi candidata. Ela não ganhou, não. Ela perdeu para o Trump, né? Itália, Alemanha. A Merkel ficou lá e considerada uma ótima presidente. Tanto é que ela ficou, parecia que ela ia ficar até morrer, né? Enfim, então eu acho que aqui na nossa igreja, se tem alguém machista, é doido. Porque a gente já sabe o potencial que as mulheres têm, a gente sabe o que as mulheres têm a oferecer, tanto em termos de dons pessoais, né? Da própria natureza feminina, quanto também dos dons que Deus exerce na igreja através das mulheres. Agora, defender uma bandeira de uma ideologia, aí já é outra história. Então assim, eu acho até que isso não deve ser
como a gente estava falando no negócio de política, né? Isso não deve ser imposto. Se você quiser flertar com o feminino, problema seu, é pessoal. Eu estou falando de igreja. A igreja não deve levantar essas bandeiras. Por quê? Porque a bandeira da igreja é a pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho, você liberta você liberta a pessoa. A pessoa muda, né? Se a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, que também nem sempre é verdade, mas estou falando de potencial. Se a pessoa é racista, se ela se converte de verdade, eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo vai consertar nela. Aquilo vai sair dela. Porque a gente sabe, alguns talvez tenham experiência disso, né? De dizer, cara, quem eu era antes, quem eu sou hoje. O que eu gostava antes, o que eu gosto hoje. O meu pensamento antes, né? Minhas atitudes antes e as minhas atitudes hoje. Então assim, a conversão ela é sobrenatural. É uma mudança de fato, de pensamento, né? de intenção. Então isso é o que vai transformar a sociedade. E a gente percebe isso dentro da igreja, né? Quantas pessoas, e até, por exemplo, a Igreja Universal fala muito isso, né? Às vezes a gente torce o nariz porque fica parecendo que é uma propaganda, mas é verdade. Quantas pessoas estão na miséria, na pobreza, se convertem e Deus levanta? Às vezes não fica rico, não vira empresário, mas sai daquela condição, né? Até porque a própria igreja deve criar um ambiente para que haja, né, essa melhoria de vida, né, da pessoa. Bebe mais, não joga mais, então isso que eu pessoal. Pois é, já é pra vocês terem uma noção, até já falei isso aqui, não lembro quando. Existe no Brasil um índice que mede o índice de educação financeira das pessoas, né? E o índice de educação financeira do Brasil é muito baixo, não é muito bom, porque muitas vezes as pessoas são, acho que quatro coisas que compõem o índice, e às vezes as pessoas são até boas em um, mas no outro não é, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, tem muito conhecimento sobre dinheiro, sobre finança, mas na prática ela não consegue pôr em prática aquilo ali. Então acaba que ela não consegue desenvolver a vida financeira dela. Mas se constatou que entre os evangélicos o índice é o maior. Olha que interessante. O cara, quando se converte, até isso ele melhora. Ele tem mais consciência de como gastar o dinheiro dele. Até porque ele, todo mês, ele tira 10% do salário dele, que não é pouco muitas vezes, né? Para dar de dízimo. Então, a igreja, o ambiente do reino, ele tem essa capacidade de subir, de erguer o ser humano, né? Então, Paulo, quando o Novo Testamento não fala veementemente contra escravidão, não fala contra o papel, o caso da mulher, né, ser desvalorizada, quando ele não fala sobre outros assuntos, né, que hoje estão muito em voga, o que a Bíblia está dizendo? É que ela é a favor dessas coisas? Porque tem gente que acusa, né, de dizer assim, não, a Bíblia é racista. Os próprios apóstolos eram racistas, eles eram misóginos, né? Eram todos machistas. Mas como é que Paulo pode ser machista se a gente leu há pouco tempo ele dizendo, no reino de Deus não tem homem, não tem mulher, não tem rico, não tem pobre, não tem grego. Ele está dizendo que todos são iguais. Ele está dizendo que o homem ou a mulher são iguais. Quando Paulo falou, eu lembrei agora a passagem que eu não anotei, quando Paulo fala sobre o casamento, e ele vai falar sobre, por exemplo, o marido não deve abandonar a mulher, o marido deve ser fiel à mulher. Depois ele vai e inverte também, ele fala, e a mulher também não deve largar o marido. Ou seja, ele não direciona só para o homem. Ele fala, isso aqui serve para o homem, mas também serve para a mulher, né? Então, é uma leitura equivocada, né? E é por isso que a gente tem que ler com cuidado. É por isso que a Bíblia é um livro espiritual. Porque se você faz uma leitura só intelectual, né, você vai tirar conclusões erradas, né? E eu estava até lendo, eu tenho lá uma tradução do Novo Testamento, não é completa não, é parcial, de um cara que ele é acadêmico, ele é um português acadêmico,
da língua grega, e ele ficou muito famoso porque ele fez várias traduções de obras clássicas, né? Da língua grega. E aí ele falou assim, ó, só não fiz da Bíblia, eu vou fazer da Bíblia agora. Aí ele começou a fazer da Bíblia grega do Antigo Testamento, que foi o que mais me interessou, né? Porque a gente não tem a tradução da versão grega do Antigo Testamento, mas eu tenho também a do Novo. E aí, na tradução dele, ele faz uma tradução muito ao pé da letra, e embaixo ele faz uns comentários. E eu achei interessante que quando ele fala, por exemplo, de 1 Coríntios 13, ele fala, né, essa é uma das passagens mais belas da Bíblia, né, e tal, mas que é muito difícil de entender por que ela está aqui. Porque, dado o que Paulo fala no capítulo 12 e o que ele fala no capítulo 14, parece que na maluquice ele foi e botou, deu um surto em Paulo, e ele foi e falou aquela poesia linda. Então o próprio cara, acadêmico, ele não consegue entender por que esse negócio está aí. É difícil de entender. Aí tem uma outra passagem que eu não lembrei qual foi, que ele vai falar sobre, nessa passagem aqui do capítulo 14, que ele também faz um comentário assim, esse tipo de comentário de Paulo, a gente deveria não levar muito em consideração, porque, primeiro que não dá para entender direito o que ele está falando, e segundo que parece que ele está se contradizendo, porque anteriormente ele disse tal, principalmente das mulheres, ele falou tal coisa lá atrás, e aqui agora ele está falando outra. Então fica difícil entender o que Paulo está pensando. É por isso que tem gente que fala que Paulo é esquizofrênico. Parece que Paulo uma hora diz uma coisa, parece que ele fala outra, né? Mas, sabendo que Paulo era um profeta, homem de Deus, e quando a gente vai pegar a bagagem, isso é importante, a bagagem cultural, o ambiente e tudo mais, a gente começa a perceber que Paulo não é doido. Deus manda matar, e quando disse não matarás, parece que Deus está se contradizendo. Por que essa diferença? Então, para a gente fechar aqui, no capítulo 36, ele faz uns desafios àquela igreja, né? Ele fala, por um acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Foi a partir de vocês que a igreja começou? Né? São vocês o único povo que ela alcançou? Por que ele fala isso? Porque ele vai dizer no versículo 37, se alguém pensa que é profeta, se alguém acha que é profeta, ou que é uma pessoa espiritual, reconheça que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Então Paulo não está dando aqui uma opinião dele, ele está dando isso aqui como um mandamento, né? E no caso dessa palavra que ele dá aqui no versículo 36, isso serve para a gente também, porque hoje a gente vive um tempo em que grande parte das coisas que a Bíblia fala não se encaixa na nossa sociedade, né? Então, se a gente for pegar aí as principais pautas sociais ou morais da sociedade, e claro, está falando da sociedade ocidental, né? Porque lá no Islã mesmo é outra história, né? Mas as pautas sociais e morais, elas não se encaixam aqui. E aí a gente tem que fazer uma escolha. A gente tem que fazer uma escolha. Ou você, como ele diz aqui, né? Ou você reconhece que isso aqui é um mandamento do Senhor, não é a palavra de um mero homem, não é apenas uma opinião, é uma coisa que veio da parte de Deus, ou então você vive a vida como você quer. E é o que eu acho que hoje a igreja está precisando dessa palavra, né? Igual Jesus falava, né? Jesus deu uma palavra dura lá para os discípulos, um monte de gente saiu, e Jesus virou para os apóstolos e falou, e vocês também não querem ir, não? Aproveita, né? Jesus não quer número, Jesus quer qualidade, Jesus quer compromisso, é isso que Jesus quer, compromisso. E detalhe, não é compromisso com a igreja, não é compromisso com o pastor, não é compromisso com a doutrina, não é compromisso com a denominação, é compromisso com o Senhor, porque isso também é importante, porque a denominação distorce. A denominação distorce. Eu já falei isso aqui, é uma opinião minha, não estou impondo como verdade, nem sei bem o que o pastor pensa disso. Mas, por exemplo, tem denominações que veementemente dizem, mulher não pode ser pastora. Então, quer dizer, mulher pode ser profetisa, mas não pode ser pastora? Isso para mim não faz sentido. A mulher pode ter o dom
que está acima do dom pastoral, que é o de profeta. Mas ela não pode ter o dom que está lá no rodapé? Mulher não pode ser mestre? Mulher não pode ensinar na igreja? Ah, mas Paulo disse, tá, se for pegar o pé da letra, e eu acho que isso serve também aqui nesse contexto. O próprio Paulo fala, a letra mata. Ah, quer dizer que isso aqui não presta? Não, ele está falando da lei. A lei não prestava não? A lei não prestava não? Prestava. Mas o que ele está querendo dizer é o quê? A literalidade, ela tem o poder de matar. Vocês têm que buscar a orientação do Espírito. Então, hoje em dia, a gente está vivendo uma coisa muito confusa. E não é só no Brasil. Em todo lugar, em todo mundo ocidental, a igreja, ela está perdida. Ela está levantando bandeira, ela está se envolvendo com política, como sempre aconteceu, as denominações estão criando suas próprias doutrinas, né? Colocando muitas vezes até as pessoas debaixo do jugo, né? Que não é bíblico, mas o que Deus quer não é isso. Então a gente tem que saber discernir o que é falha da igreja, porque infelizmente a igreja é falha, porque ela é feita de gente, e gente é falha. O que é falha da igreja e o que é doutrina de Cristo, para daqui a pouco a gente também não fazer como muitos aí, sair da igreja e dizer que nada, aquilo ali é tudo maluquice, Jesus não está lá, né? Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que buscar de Deus, né? Esse entendimento e o cumprimento daquilo que está sendo dito aqui. Então ele diz, se alguém pensa que é espiritual, reconheça que isso é mandamento do Senhor. Se porém alguém não quiser reconhecer, então também não seja reconhecido. É até enigmático isso aqui, né? Você não quer reconhecer isso que eu estou falando? Então também não seja reconhecido, seja ignorado. Por quem? Por Deus, né? Deve ser. Então ele finaliza no versículo 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Ele já tinha falado isso antes. E não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A última coisa que eu vou comentar aqui é que existem denominações, criou-se na verdade uma doutrina chamada de cessacionismo, uma coisa assim, né? Que é a doutrina que diz o seguinte: os dons espirituais que existiam na igreja primitiva, dom de língua, milagre, profecia, essas coisas todas, elas só serviram ao tempo apostólico. Quando o tempo apostólico passou, esses dons acabaram. A própria igreja católica, não sei se ela tinha essa doutrina formulada, mas então ficou lá no passado, né? E até comentei isso aqui, acho que semana passada, retrasada, da questão da renovação que aconteceu, né? Da renovação pentecostal, que trouxe de volta essa ideia. Não, peraí, quem disse que acabou, né? Onde é que está escrito isso, que acabou? Ah, porque Paulo lá em 1 Coríntios 13 fala que havendo profecia cessarão. É isso? A resposta é essa? Nada a ver, não tem nada a ver com o que Paulo está falando ali, né? E aí, ao contrário, no capítulo posterior, que é esse aqui, ele fala: irmãos, se dediquem a profetizar, busquem o dom de profecia e não proíba. Está lá, é um mandamento. Não proíba falar em língua. E o que a igreja fez depois? Proibiu falar em língua. Não pode mais, isso é coisa. Isso não é coisa de. Isso não é coisa de Deus, não. Ou isso é maluquice da cabeça, ou é demônio. Sai, expulsava da igreja e tal. E Paulo diz: não proíba falar em línguas. Agora, não proíba, mas tudo seja feito com decência e ordem, né? Porque Deus não é Deus de confusão. E inclusive quando ele fala isso, né, que Deus não é Deus de desordem, fica uma última reflexão, né? É que sempre que alguma coisa estiver associada a Deus, mas for uma coisa desordenada, bagunçada, Deus não está ali não. Porque é o que Paulo está falando aqui. É interessante que essa palavra que ele usa de dizer que Deus não é Deus de desordem, é a mesma palavra que o grego usa para anarquia. Anarquia é o quê? É não ter governo, é não ter ordem, é cada um fazer o que quer, né? Então ele está dizendo isso: olha,
no reino de Deus, cada um faz o que quer, não. Não é assim que funciona. Não existe desordem no reino de Deus. E se existe desordem, é porque Deus não está ali. Deus não está atuando ali. Isso é muito preocupante e muito sério, né? E é uma reflexão que eu acho que tem que ser de cada um aí, porque envolve, às vezes, você tirar conclusões, né, de certas coisas que você vê e que você participa e que de repente você tem que parar para pensar: será que é coisa de Deus mesmo? Será que isso está me edificando? Será que isso está me levando para algum lugar? Ou isso aqui é só bagunça, né? É igual a história da pessoa cair no chão. Não tenho nada contra, acho que Deus faz. Mas quantas pessoas já caíram no chão e depois no outro dia ficou a mesma coisa? Caiu no chão para quê? Qual é o objetivo de cair no chão? Tinha até um pastor que falava isso: cair no chão não está na Bíblia, não, né? Qual é o objetivo daquilo ali? Tem um propósito? A pessoa levantou diferente? Então eu acredito que foi Deus mesmo que derrubou, porque eu já vi isso acontecer. Já vi Deus derrubar a gente e a pessoa levantar diferente. Eu já vi. Agora também eu já vi muita gente cair porque o pregador empurrou a testa. Gente, eu vou falar, tem horas que eu fico com vontade de fazer umas coisas e eu, graças a Deus, não faço. Mas eu já vi isso acontecer. E a vontade que dá é de chegar para a pessoa e dizer: toma vergonha na tua cara, falso profeta. Porque a pessoa vai orar pela outra e fica assim: vai, não sei o quê. Aí fica fazendo assim na pessoa. Já fizeram isso comigo, eu botei a perna, me derruba. Aí eu pergunto: é assim que Deus age? Deus precisa que o profeta empurre a pessoa a cair no chão? Você percebe como isso é coisa de denominação? É coisa de homem isso? Agora, quando Deus derruba, como a gente já viu experiência lá em Itaberaba, meu irmão, irmãs da intercessão, quando Deus derruba, não precisa ninguém segurar. Não precisa. Eu, por mim, eu instituí aqui o seguinte: na hora que Deus estiver orando aqui, ninguém fica atrás não. Não fica atrás não. Porque se a pessoa cair no chão e quebrar a cabeça, é falso profeta. Porque eu já vi gente cair no chão, de você ouvir o barulho da cabeça bater no chão. Sabe aquele barulho que chega a estar nervoso? Eita diacho! A pessoa levanta que não está sentindo nada, porque foi Deus que derrubou mesmo. Deus tomou a pessoa, as pernas faltou, puf, caiu no chão. Mas aí é um cair espiritual, é diferente. Agora, esse negócio de ficar empurrando cabeça, estou fora desse negócio aí. Amém? Deixa eu parar de falar então. Deus abençoe.